Gente, aqui é a Heloísa, estou representando as monitoras de HMC5 e esse é o estudo prévio de sepsis para vocês. Os objetivos de aprendizagem são basicamente esses. Não se preocupem se eu passar muito rápido por alguns conceitos, vocês vão ter acesso a esse material depois para estudo e em caso de eventual dúvida também a gente está disponível para conversar sobre. Começando com algumas definições básicas. A primeira delas é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que seria basicamente se há ou não infecção. Já foi um critério mais utilizado para sepse, atualmente é um pouquinho secundário, porque ele é bastante sensível e pouco específico para sepse. Aí nosso segundo conceito seria infecção sem disfunção, que o próprio nome já diz, uma infecção sem disfunção, e a sepse e choque séptico, que seriam conceitos essenciais para essa aula. Tá, como eu posso definir sepse? A sepse pode ser uma resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro em relação ao foco infeccioso. Conceito perfeito, mas existe um melhor ainda, que seria a presença de uma disfunção orgânica associada à suspeita ou confirmação de um foco infeccioso. E o que seriam consideradas disfunções orgânicas? Essas listadas aqui. Uma delas seria a hipotensão, que a gente vai ver também no choque séptico, que é definido como uma hipotensão refratária à utilização de fluidos, independente do valor de lactato. Ou seja, o choque séptico ele pode ser uma consequência da sepse, ele é um choque distributivo, o paciente vai estar hipotenso e não vai responder ao volume. Essa é a definição perfeita aí. Aqui a gente tem um resuminho para vocês darem uma estudada. O quadro clínico vai começar ali com aquela tríade de hipotensão, acidose e hipotermia. Perdão, não vai começar não, ela vai evoluir para isso, mas pode começar ali com uma taquicardia, uma queda leve da PA, que não é muito específico e não é muito alarmante, mas pode evoluir para o choque séptico, que aí seria um completo colapso vascular, com baixo débito cardíaco, hipoperfusão e etc. A gente também tem que levar em consideração nesse quadro clínico o foco infeccioso primário, que foi o que gerou a sepse, né? Geralmente a gente fala, é sepse de foco urinário. Ótimo, você identificou o primeiro local de infecção, né, que seria o aparelho urinário. Aqui a gente tem as manifestações, né, de acordo com o aparelho, mas lembrar que, se teve pneumonia, provavelmente ele estava com tosse, estava com dispneia, e a história clínica vai te guiar aí para o foco primário. Agora sobre a triagem e atendimento desse paciente. Esse paciente vai chegar para você na emergência, você vai realizar o ABCDE, primeiro verificar a via aérea, se está pérvia, ver o aparelho pulmonar, se está respirando, se está expandindo o tórax, ver saturação, o C de circulação, né? Você vai ver pulso, você vai ver tempo de enchimento capilar, que é muito importante aqui no choque séptico, você vai ver pressão arterial. O D, você vai ver os déficits cognitivos dele, né, rebaixamento do nível de consciência, que é uma das manifestações, e exposição, que alguns autores também, uma referência que eu utilizei aqui, usou o E como exames, para já te guiar para o protocolo de sepsis, que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu achei inteligente e bastante interessante, então se você quiser colocar esse E como exposição mais exames, é uma ótima forma de segmentar esse atendimento. Para a gente fazer a triagem desse paciente séptico, primeiro a gente pode usar os critérios SIRS, que eu falei para vocês que não era muito específico, mas que vai levar em consideração aí a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e leucócitos. Você pode utilizar ele, mas não é muito utilizado atualmente. Ou pode utilizar o QuickSOFA, que ele vai ser mais específico e vai levar em consideração a frequência respiratória, a PA sistólica e o estado mental do paciente. E esse critério, ele vai servir como uma triagem para você fazer o SOFA completo, né? Porque o SOFA, como vocês podem ver aqui, é um critério bastante elaborado e depende muito de parâmetros laboratoriais, coisas que demoram. Então, seria mais prudente você aplicar o QuickSOFA primeiro, né? Se ele tiver mais que 2 pontos, é bastante sugestivo de sepse. Por exemplo, o paciente chega lá com taquipneia e uma pressão sistólica muito baixa, eu já vou classificar ele como um QuickSOFA de 2, ou seja, já tem uma indicação aí para fazer o SOFA completo, solicitar esses exames que estão no pacote de 1 hora de tratamento da sepse e evoluir para avaliação do SOFA, né?
um SOFA acima de 14, ele prediz uma mortalidade muito grande para o paciente. Então, o SOFA seria, além de um critério de identificação da sepse, um critério também que indica a mortalidade em relação ao quadro, né? Aqui a gente a gente pegou um esqueminha da internet. Ele é bastante intuitivo, não vou me atentar muito a ele, mas se vocês quiserem discutir isso em aula, ok. A aplicação desses critérios no atendimento seriam basicamente, se você quiser usar o CIRS, assim, febre e leucócitos aumentados, beleza, usa o CIRS, vai te dizer que tem uma resposta infecciosa ali, inflamatória, você vai lá, aplica o SOFA maior que 2, indica a utilização do SOFA, então você vai coletar os exames, fazer monitoramento do paciente, internar esse paciente e iniciar o tratamento hospitalar, que é, como diz o protocolo de sepse. E tratamento da sepse a gente vai estar dividido em 2 pacotes, o primeiro deles mais voltado para a investigação e o segundo pacote ao tratamento e reavaliação do tratamento inicial da sepse. Começando pelo pacote de 1 hora, a gente tem a investigação laboratorial, né? E que a gente vai acabar coletando a gasometria arterial, lactato arterial, para ver a questão de perfusão, hemograma completo, para ver série branca e série vermelha também, coagulograma, que é muito importante nesses pacientes, porque eles estão com um monte de citocinas ali pró-coagulantes e pode causar aquela síndrome chamada coagulação intravascular disseminada, eu acho, CIVD. E creatinina sérica, para ver a função renal, bilirrubinas totais e fração, para ver a função hepática. Além disso, a gente também vai solicitar 2 hemoculturas de sítios distintos, ou seja, se pede 2 acessos de sítios distintos para fazer a coleta, e uma cultura de sítio pertinente, como eu tinha falado para vocês lá, a sua suspeita de foco inicial para sepse. Por exemplo, se o paciente estava com pneumonia, eu suspeito que seja pneumonia o foco inicial, então eu vou fazer uma coleta de escarro e fazer a cultura desse escarro. O entendimento das culturas é basicamente isso. O foco que você suspeita é o foco que você vai coletar, além das hemoculturas, né? Se o paciente tiver suspeita de meningite, você vai fazer a punção do líquor. Se ele tiver suspeita de pneumonia, você vai fazer descarro. Se ele tiver suspeita de ito e tal, você vai fazer coleta de urina e assim por diante. A Vani, ela coletou essas imagens aqui pra gente. Eu também nunca tinha tido acesso a essas culturas, essas garrafinhas de cultura, mas fica aí uma experiência diferente para vocês. Não sei explicar muito bem o que está acontecendo aqui, mas é isso. Então, nesse pacote de 1 hora, você já coletou os exames e agora você vai iniciar o tratamento, né? Vamos iniciar o tratamento com um antibiótico de amplo espectro, de acordo com o foco suspeito. Vamos tentar controlar esse foco e também fazer uma expansão volêmica de uns 30 ml por quilo hora aí para esse paciente. Aí você vai reavaliando ele, né? Tem um guideline que ele indica fazer de 500 em 500 ml para não correr o risco de fazer edema pulmonar, né? E tá reavaliando esse paciente aí. Nesse pacote de 1 hora, depois que você faz a infusão, você consegue avaliar se o paciente foi responsivo ou não ao fluido, o que vai estar lá na definição de choque séptico que a gente trabalhou no começo, lembra? Então, se eu fiz a infusão de 30 ml por quilo e ele não melhorou, não respondeu essa infusão, significa que eu preciso entrar com uma droga vasoativa. E já está caracterizado choque séptico, porque choque séptico é um choque refratário à expansão volêmica. Então, essa é uma definição importante para a gente manter na cabeça. Depois disso, essas 6 horas a gente vai reavaliar o paciente, vai ver se a expansão volêmica que você fez funcionou e se a droga vasoativa, caso a expansão não tenha funcionado, também está mantendo a PAM do paciente maior que 65. Vai avaliar a necessidade de transfusão a partir do valor de hemoglobina. Hemoglobina abaixo de 7 é um critério para hemotransfusão, né? E você também vai estar avaliando, monitorizando de perto esse paciente em relação à pressão e ao lactato, que o lactato vai ser também um bom marcador para você ver se o seu tratamento está sendo efetivo. Se ele estiver diminuindo, significa que você está melhorando a perfusão desse paciente. Aqui a gente tem outras recomendações, que seria o uso de corticoide, caso o choque seja refratário aos seus tratamentos iniciais, ventilação mecânica, depender do nível de consciência do paciente, da insuficiência respiratória dele, a partir de tempo de enchimento capilar, saturação, etc. Controle glicêmico.
Glicemia, esqueci de falar lá no começo, mas glicemia é um dos exames indicados para você fazer já na admissão do paciente, né? Hipo ou hiperglicemia pode agravar esse caso, esse quadro de sepse. Aqui a gente colocou algumas sugestões de antibiótico de amplo espectro para tratamento. Na CLS não cobra, eu não lembro se na UC de reumato vai ter alguma coisa assim, mas fica aí a referência. Então, resumindo a missa aqui para vocês, o slide que vocês precisam ter na cabeça depois dessa aula é esse pacote de 1 hora e o pacote de 6 horas. Então, vamos sistematizar aqui. O paciente deu entrada na emergência, está com disfunção orgânica, queda do nível de consciência, uma PA baixa, está dispneico. Você vai fazer a monitorização dele, vai seguir o ABCDE e vai aplicar o Quick-Solfa. Quick-Solfa deu maior ou igual a 2, eu já vou partir para os exames laboratoriais, né? Que seria a gasometria, lactato, hemograma, creatinina, bilirrubina e coagulograma. Também vou pedir 2 hemoculturas de sítios distintos e pedir uma de sítio pertinente. Se o cara estava com uma cistite, urocultura. Aí eu já vou começar com antibiótico empírico nessa primeira hora e também vou realizar a infusão de cristalóide para tentar manter a PA dele. Se após essa infusão de 30 ml por quilo ele não aumentar a PA dele ou tá com uma PA abaixo de 65 milímetros de mercúrio, aí você vai pensar na possibilidade de iniciar uma droga vasoativa. Aí, um segundo momento que você vai ver esse paciente vai ser na reavaliação, após 6 horas do tempo zero. Nessa reavaliação, você vai levar em consideração as coletas de lactato que você fez seriadas, né? Você fez no tempo zero, 2 horas depois e 4 horas depois do tempo zero. E vai também ver os parâmetros hemodinâmicos. Lembra que tudo que entra tem que sair. Se você fez expansão de volume, você tem que controlar a diurese. E uma diurese para um adulto ideal seria no mínimo 0,5 ml por quilo-hora. Então, seria interessante você fazer esse monitoramento de diurese para ver se você está conseguindo equilibrar esse paciente na balança. E é isso aí, gente. Acho que é isso. Acabou. Boa aula para vocês, bons estudos e qualquer coisa estamos aí para ajudar.